Boa noite. Começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje nós vamos falar sobre um ano do Teatro Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, nosso programa Centros de hoje, então vamos falar sobre um ano de atividades do Teatro Univates. Temos aqui conosco o Christian Goulart, que é coordenador do Núcleo de Cultura e Eventos da Univates, e o Lucas Jorge Vento, funcionário do Teatro Univates, então especificamente vinculados à estrutura do teatro. E também o Robledo Miller, gerente do setor de Engenharia e Manutenção, e a professora Ivete Kist, que retorna aqui à casa. Bom tê-la conosco, professora. Obrigada. Durante tantos anos aqui na Univates, pró-reitora e militante da área cultural, né? Vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o histórico desse um ano e algumas perspectivas. Christian, como coordenadora, um coordenador recente, né, da área que tu assumiste agora mais recentemente, mas já dá para fazer uma pequena avaliação de o que é que foi este um ano, o que é que representou o Teatro Univates, tanto para a Univates quanto para a região? Olha, com certeza, né? Ter o Teatro da Univates, o Núcleo de Cultura, um centro cultural, acabou refletindo num espaço para se trazer, para se apresentar, para que se possa incentivar movimentos culturais, trazer peças, shows, atividades que a região antes não possuía estrutura para acomodar, e para nós enquanto instituição e para os alunos principalmente que chegam ao final da etapa do curso de graduação, é um espaço praticamente exclusivo para fazer a sua cerimônia de colação de grau. O que antes já era extremamente bonito, cerimonioso e exemplar, hoje se tornou referência, inclusive para outras instituições que têm vindo buscar aqui na Univates o case da instituição para tentar aplicar nas suas instituições fora daqui. Essa sua última referência é importante para que a gente tenha também a percepção de que o aluno ganhou muito, não só a comunidade, mas o aluno ganhou muito em ter essa estrutura toda à disposição da sua formatura e dos seus eventos, né, das suas atividades acadêmicas, que também é um ganho de qualidade e inclusive econômico, né, porque o aluno tem tudo isso disponível sem um custo extra. Exato. O aluno foi quem mais ganhou, na verdade, né, porque os eventos promovidos na instituição, sejam shows, sejam peças teatrais, há um espaço maior para eventos como nós vamos ter agora na quinta-feira, uma palestra do Ivan Esquerdo, né? É um evento que hoje vai atender 1.100 pessoas, né? Já está com inscrições esgotadas já há um bom tempo, e que antigamente, né, antigamente não, mas há pouco tempo, conseguia ser no máximo 400, 420 que era a lotação maior de um auditório grande. Auditório que nós tínhamos, né? Ou mesmo a adaptação de um outro espaço, mas sem o conforto que a atividade acontecendo no teatro consegue dispor para quem participa, né? Isso. E esse espaço, então, essa abertura para se realizar as cerimônias de colação de grau dentro do teatro, permitiu ao aluno ter, então, essa economia de custos, né? Poder aproveitar o dinheiro que gastava, eventualmente, alugando um espaço, alugando uma equipe de som, alguma coisa assim, para fazer a festa dele, né? E para aquelas coisas mais individuais que ele gostaria de aproveitar, que fosse fazer uma viagem depois. E num espaço que é de encantar, né? De encher os olhos, que é esse teatro que a Univates disponibiliza. Além de aí poder pagar meia entrada em boa parte das atividades que são realizadas lá. Exatamente. Né? Robledo, um pouquinho do teu olhar aí, como é que fica o olhar assim, de quem ajudou a idealizar, a construir, a realizar a questão física, estrutural? Como é que foi a avaliação desse primeiro ano? Há ainda alguma atividade, alguma adaptação, alguma mudança que venha a acontecer, ou foi tudo a contento? Boa noite a todos, né? Eu estava nesse momento agora, enquanto o Christian estava falando, e mesmo antes, eu estava conversando com a professora Ivete, o teatro ainda não saiu muito do dia a dia da engenharia, né? Porque
Eu estou aqui na Univates desde 2005 e me lembro ainda do projeto do professor Eliseu Mascarello, que era um projeto que o professor Ney sonhava de a gente ter um grande teatro, né, que a Univates pudesse capitanear esse processo de ter um espaço cultural que atendesse não só as demandas da Univates, mas também as demandas da comunidade. Isso foi, por um tempo, ficou, né, na gaveta, e quando se veio com a ideia de transformar a biblioteca numa nova biblioteca, a gente pensou, em primeiro lugar, na demanda dos alunos, né, de ter um novo espaço para as formaturas. E depois dessa definição, sim, vamos criar um grande auditório. Se pensou, por que não um teatro, então? Vamos tirar aquele sonho da gaveta e vamos tentar transformar esse ambiente que é uma biblioteca, que é um ambiente de conhecimento, e agregar um espaço cultural. Então, esse é um projeto que se completa um ano agora de inauguração, mas ele tem uma história longa dentro da universidade, né, professor Ivete? E a gente agora, quando começa a se envolver nas realizações ali dentro, principalmente quem é engenheiro, quem trabalhou, o escritório de arquitetura, os outros profissionais, a gente trabalha realmente para isso, para concretizar ou transformar um prédio que nada mais é do que tijolo, cimento, estrutura metálica num espaço com vida, né? Então, a gente ainda quando vou ao teatro, sinto aqueles momentos ainda de estresse, assim, do final de obra, sabendo da expectativa que a Univates tinha, a comunidade tinha, e que era a gente precisava acertar na mosca, né? Porque, enfim, o olhar sobre o prédio, a expectativa que a gente tinha, as demandas que a gente queria atender eram muito grandes. Então, eu fico muito satisfeito, né? Claro que uma obra desse tamanho e complexa como ela foi, a gente seguidamente está envolvido ainda, fazendo alguns pequenos reparos, né? Certo. Mas é como qualquer um de nós mesmos quando vamos para dentro de casa, né? A gente começa a ver que talvez aquele cantinho não ficou tão bem, aquela pintura precisa ser refeita, alguns problemas assim que são vícios ocultos que a gente identifica na engenharia, que aparecem depois realmente da sua ocupação, mas coisas muito, muito pequenas pelo tamanho e complexidade da obra, né? Certo. A gente tem 10 mil metros quadrados de obra construída, mais de 12 projetistas, mais de 150 pessoas transitaram pela obra, entre funcionários e terceirizados. Então, eu tenho como, particularmente, uma realização profissional, né? Acho que a gente, não só a engenharia da Univates, toda a Univates, todos os funcionários que se empenharam nisso, que fizeram parte desse sonho, mas a gente fica com esse gostinho de desafio cumprido, de tarefa realizada, e fica acompanhando, não tão de longe, às vezes mais de perto, né, Christian e Lucas, porque a gente fica realizado mesmo quando ele consegue atender essa expectativa que a Univates e a comunidade tinha. Claro. E esse vínculo com o setor de engenharia da instituição, ele é muito próximo, porque tem vários momentos em que há necessidade de algum ajuste, de alguma regulagem, e realmente são coisas mínimas, mas que são nesses pequenos detalhes que se vê a grandiosidade da obra que tem. E nesse ponto, a equipe da engenharia, todas elas, né, desde a parte elétrica até pessoas terceirizadas que são coordenadas pela engenharia, que fazem a limpeza do local, são exemplares no atendimento que dão a esse espaço, como a qualquer outro espaço da instituição. Né? O que torna ele assim tão especial é o carinho que cada um dos nossos colegas tem, né? O pessoal lá do Robledo, na área de engenharia, os colegas da comunicação, quando falam do teatro, os colegas que trabalham lá dentro, quando conversam com alguém de um centro, com um professor, quando organizam um evento, toda aquela expectativa que se gera para fazer uso daquele espaço para uma atividade qualquer que se possa ter na cabeça. Né? É importante esse teu relato, porque a gente acaba realmente vivenciando e presenciando um certo sentimento de pertencimento que todos acabam desenvolvendo com relação àquele espaço. É diferente de ser um laboratório de um curso, onde os alunos ou professores mais específicos do curso criam um vínculo com aquele ambiente. Esse é um ambiente que permite um vínculo para todos. Né? Todos têm o prazer de utilizar, o prazer de transitar, o prazer de poderem usufruir daquele espaço. Né? A gente ouve no relato de todos. Um pouquinho da sua fala, professor Ivete, ainda não precisamos resgatar assim historicamente, né? Sua vida aqui dentro na instituição foi bastante produtiva, bastante longa, mas imagino que uma parte desse relato do Robledo, de em se pensar alguma coisa, já acontecia no seu tempo de reitoria, né?
Mas assim, Sandro, parecia uma coisa tão distante naquela época que eu jamais participei de algum debate assim onde a gente definisse o perfil do Centro Cultural. E eu venho aqui hoje cheia de perguntas, porque eu tenho muita curiosidade para ver como andou. Eu só enxergo o prédio. Eu já tive o privilégio de participar, de estar presente em grandes eventos aí, que cheguei a me emocionar às lágrimas de ver que uma coisa tão grandiosa pudesse estar aqui conosco. Mas eu não sei qual é o perfil, qual é o público, ele está quantos % destinado à comunidade externa? Eu hoje sou comunidade externa. Ele quer envolver a comunidade externa até que ponto? Como se define esse centro cultural? Porque uma coisa, e eu concordo com o Robledo, isso deve ter sido um trabalho da China para pôr de pé esse sonho aí, em termos de engenharia, é uma obra portentosa, né? Mas isso não sei se são 50%, isso é uma etapa, né? E agora? E agora, José, talvez seja mais difícil o depois disso aí, né? Então, aqui se destina, o que vocês têm pensado como o perfil, talvez, ou que públicos, como é que esse centro cultural se situa dentro da Univates e dentro da comunidade regional, estadual, talvez até nacional, não sei. Acho que o teatro tem tudo para ter todas as pretensões, né, que não lhe falta qualidade. Não sei se Porto Alegre tem algum lugar qualificado como esse, não sei, né? Tem o centro de eventos da URGS ali, mas ele já está muito deteriorado também, não né? nesse nível. Então, não sei, eu gostaria de ouvir... ali no Bourbon Country, né? Talvez o da Fiergs Fevale e o da Fevales. De mesmo porte, existem outros 3 no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Fevale e Fiergs, né? O que, professor, a gente pode... Recentemente, quem veio aqui participar de uma palestra foi o Thiago Lacerda, né? Ator da Rede Globo, também de outras peças, e ele comentou muito sobre isso, né? Que talvez a dificuldade maior vem agora de criar esse público e para definir qual é o tipo de finalidade que o teatro vai se propor, porque cultura é uma coisa que a gente não pode ter expectativa de que uma hora para outra a gente vai lotar o Teatro da Univates a cada espetáculo. Hora, né? E a toda hora, né? Então eu acho que sim, é uma tarefa difícil que o pessoal vai ter que superar, é um desafio longo, mas realmente eu acho que é uma situação que a gente tem que amadurecer para saber e também criar esse público. Claro. E os alunos, né, a própria... Agora fica por minha parte, eu acho que o envolvimento da criança, né, tem que ser maior, tem que aproximar a criança da cultura, saber como é interessante ver uma peça de teatro, né, porque eu devo ter visto com meus 38 anos, 2 ou 3. Então, colocar isso no dia a dia da gente é um pouco mais difícil, né? Enfim, eu acho que é uma tarefa que tem que ser pensada a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Claro. Não, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a gente tem aí mais 3 blocos para apontar para o futuro, mas eu gostaria de começar com vocês que trabalham mais ali no dia a dia, um breve relato, o que é que aconteceu durante esse 1 ano? O que passou pelo Centro Cultural, como assim... marco derradeiro desse primeiro ano de atividades? Tivemos eventos consideráveis aí, né? Partindo da abertura lá com Gilberto Gil, show do Roupa Nova, apresentações inclusive de peças teatrais, né, para crianças, né, que tiveram aí 2 ou 3 momentos diferentes em que aconteceram, o show do Roupa Nova, Lucas, pode me ajudar Balé um pouco mais? Bolshoi. Balé Bolshoi também. Balé Bolshoi que, inclusive, no nosso balanço, é uma das atividades que certamente é uma das coisas mais bonitas que já aconteceram. Aqui na nossa região. Poder acompanhar no olhar das pessoas a surpresa e a emoção que provavelmente elas estavam sentindo por verem pela primeira vez na vida uma peça, um balé, foi uma situação indescritível, assim. Dentro da semana do CCHS também, a apresentação da peça Incidente em Antares, que também foi de casa lotada. Sim, né? sim. Justamente nós procuramos aproximar o teatro no dia a dia do público acadêmico.
promovendo atividades ou sendo o espaço que promove ou que cede espaço para que essas atividades acadêmicas aconteçam ali. As semanas acadêmicas dos alunos, que são promovidas pelos cursos e centros aqui da Univates, têm tido espaço no teatro. Nós tivemos diversas atividades nesse sentido no segundo semestre do ano passado, que foi quando o teatro já estava em pleno funcionamento. E para esse ano já existem diversas outras atividades nesse mesmo modelo programadas. Porque é o momento em que a gente consegue trazer aquele aluno que provavelmente não vai estar muito no teatro, até por residir em outras regiões durante toda a vida acadêmica ou nas atividades que a gente promove nos finais de semana, mas ele consegue vir enquanto aluno, atividade de aula, para justamente aproximar o teatro, que é esse sistema que a gente está tentando humanizar agora, do aluno mesmo, do público acadêmico. Perfeito, mas acho que está posta aí um rumo para a nossa conversa para o segundo bloco, que é diferenciar entre a atividade acadêmica e o uso pela comunidade. Podemos evoluir um pouquinho mais. Estamos encerrando nosso primeiro bloco, já voltamos, logo após o intervalo. Muito bem, programa Centros de hoje, então estamos falando sobre um ano de atividades do Teatro Univates. Conosco aqui o Christian Goulart, que é coordenador do Núcleo de Cultura e Eventos, e o Lucas Vend, que é funcionário do Teatro da Univates, e também o Robledo Miller, gerente do setor de Engenharia e Manutenção, e a professora Ivete Kist, como hoje agente cultural, né? Uma pessoa ligada à cultura, ao comentário cultural, e com a sua vivência já de casa. Lucas, tu comentavas um pouquinho sobre esse perfil do uso bastante acadêmico, né? Como é importante o aluno frequentar lá tantas atividades que já foram lá para dentro, semanas acadêmicas. Este é um ganho, né? E isso está se buscando. Existe o outro que seria assim mais comunidade, mas ainda evoluindo um pouquinho nessa ideia do ganho acadêmico. Hoje, as semanas acadêmicas estão acontecendo lá, eventos como, por exemplo, esse do Ivan Esquerdo, que já foi relatado aqui, vai para lá e ainda recebe a transmissão da TV Univates, porque a própria capacidade se esgota. Antes do Lucas ir para essa ideia, qual é a capacidade do teatro lá? 1.176 pessoas. 1.176 lugares, já é um público e tanto, né? Quer dizer... O que a gente estava comentando, né? Às vezes tu tem até para definição do tamanho da plateia, a gente se preocupava, né? Fosse fazer um teatro muito grande, tu teria uma dificuldade maior de lotação, né? Então ele teria, porque inclusive dentro do projeto acústico, as pessoas dentro do teatro, elas têm um papel importante, claro, enquanto acústica, né? Então, o posicionamento delas, a quantidade de pessoas, a gente teria que mudar o projeto. Então, são inúmeras situações que, inclusive, não só pela capacidade enquanto resultado ou receita de venda de ingressos, mas em função do próprio projeto, a definição, os projetistas perguntavam, tá, mas vocês, qual é a expectativa que vocês têm? É uma lotação máxima sempre? É uma lotação menor? Então, isso tudo a quantidade de pessoas que a gente colocou no mezanino, a quantidade de pessoas que a gente trabalhou na plateia baixa, por isso que tem uma quantidade que a gente imaginou que seria uma lotação média da plateia baixa, para ter uma ocupação ali e o som se propagar de uma forma melhor com a lotação da plateia baixa lotada. Então, tudo isso interferiu, né? São particularidades que a gente, enquanto engenharia, teve que aprender, né? Dentro de um projeto tão específico quanto é um projeto acústico de um teatro, e aí trabalhar e passar essa demanda para quem depois vai ocupá-lo e saber também ter um resultado dentro do que o projeto esperava. Né? Sim. Lucas. Com relação ao uso acadêmico, o que mais a gente pode explorar ainda nesse sentido é o fato de que promover atividades que consigam englobar um número maior de cursos e um número maior de alunos geralmente nos traz atividades multidisciplinares, que é um discurso muito importante no seio acadêmico. A gente precisa trazer atividades que englobem e que explorem essa noção de participação em conjunto das coisas, que envolvam áreas diferentes de estudo e áreas diferentes de aplicação. Por exemplo, a palestra de Ivan Esquerdo se caracteriza por esta capacidade de atrair
estudantes de múltiplos ramos de conhecimento. É isso não só pela importância, o nome dele, mas também pela amplitude do uso do seu conhecimento. Nós temos hoje no cenário da pesquisa no Brasil, Vão Esquerdo como o nome mais relevante, e ele consegue dialogar áreas muito importantes, por exemplo, toda a área da saúde com a área da comunicação também. E a comunidade externa, pelo que a gente consegue perceber nas estatísticas, vem para participar em peso desse tipo de atividade, certo. O que é muito importante para justamente trazer o público acadêmico e também fomentar a participação de agentes da comunidade externa também, que talvez não tenham um vínculo direto com a Univates, mas que gostariam de participar. Sim. E ouvir a fala de uma pessoa importante como Vão Esquerdo. Até para o relato do professor Ivete, a questão de um pouco mais de um mês atrás, tivemos a aula inaugural do curso de administração com o curso de comunicação. Fizemos a atividade em conjunto. Então, os alunos, e foi aberto para a comunidade também, e a lotação foi praticamente esgotada numa atividade noturna, onde tivemos 4 convidados debatendo tendências e possibilidades. Casualmente eu era um deles, né, mas longe da situação de Vão Esquerdo, mas tivemos uma boa lotação também. Então, esse uso com novos olhares, acho que é muito bem-vindo, né? Há poucos dias também a palestra do Thiago Berto, né? Há cerca de 4 semanas nós recebemos o Thiago Berto, que é também. Enfim, ele está implementando um sistema diferente na área da pedagogia. Foi uma atividade casualmente promovida pelo curso de Comunicação Social da Univates. Nós tínhamos ela programada para um auditório com capacidade para 120 pessoas no início, trocamos para um auditório com capacidade para 440 e depois trocamos para o teatro, porque nós atingimos 1.000 inscritos nessa atividade. Devia ter colocado no espaço esportivo lá, para 6.000 pessoas. Quem sabe. No estádio olímpico da instituição. Então, o trazer o aluno para dentro do teatro também, na minha percepção, começa a criar aquele gosto por aquele tipo de espaço. Então, alguém que eventualmente tivesse que desembolsar algum valor para vir assistir uma peça de teatro, assistir um show musical, assistir uma palestra, eventualmente não viria. Mas quando ele começa a se inserir naquele meio, ele começa a querer ver aquele espaço também não somente como um espaço de aprendizagem, para assistir uma palestra, para assistir um debate, mas também como um espaço de lazer e de aquisição de novos conhecimentos não específicos ao da área que ele está estudando. Então começa a se criar no hábito. Antes o Robledo comentava, né, temos que criar esse gosto nas crianças, trazer atividades aí, principalmente peças culturais com um público mais infantil, mais jovem, e para criar esse hábito. E quando se traz o aluno para o teatro, para esse espaço mais artístico, mais cultural, ele começa também a desenvolver aquela curiosidade. Sim. Por buscar como aquilo acontece num momento diferente daquele da sala de aula. Professor Ivete, a senhora disse que ia fazer mais perguntas, mas eu me permito fazer uma pergunta para a senhora agora, para também lhe colocar no debate. A senhora acha que é importante essa questão do... há um certo estranhamento quando tu não frequentas um determinado tipo de ambiente, né? Então, quem sabe levar o aluno para a atividade acadêmica permita que ele passe por esse estranhamento de uma maneira mais tranquila, para que depois, quando a atividade for cultural, ele esteja tranquilo lá, ele esteja bem ambientado. O consumo da cultura passaria por aí também? Pois é, eu acho que são desafios bem sérios, porque haja vista o que aconteceu, o que acontece com esse esforço que a Univates faz no sentido esse programa, eu não me lembro como é o nome, esse Univates e você? Esse de Univates bilíngue, o ensino de língua inglesa. Projeto I. Projeto I. Para ver que parece uma coisa sedutora, importantíssima, ninguém nega a importância, mas até tornar isso uma realidade, até que a pessoa se torne bilíngue, ou que um volume grande se torne bilíngue, isso são anos de esforço, né? Eu acho que é isso que se verifica. E não sei, Sandro, me dá a impressão que a gente pode comparar um pouco esse esforço por dominar uma língua estrangeira com a questão de entrar nesta outra linguagem, numa linguagem mais da arte ou do mundo menos utilitário, menos da demanda prática da vida cotidiana, assim, que é o mundo dos bens culturais, né? Desses que não têm
um apelo tão direto com a vida prática e real, não é indispensável para ganhar o pão, enfim. Mas que dá para a pessoa uma outra qualidade de vida, uma outra dimensão e tal. Então, eu acho que é um desafio grande e difícil. E quanto que será preciso trabalhar para que os alunos cheguem a esse nível, quanto será preciso trabalhar para que as gerações que virão cheguem a esse nível, eu não sei. Mas eu fico comparando com esse projeto I e vejo que não é uma tarefa tão simples assim, né? Não é automático. Não né? é automático. Com certeza não é automático, porque a gente não tinha um tipo de evento, um tipo de espetáculo, porque não tinha um lugar onde pudesse acontecer. Mas isso significa que não se criou um público. Esse público não existe a rigor, porque até ontem não tinha nem onde... quer dizer, não existia porque não tinha o espaço. Então, agora tem o espaço, mas o público continua não existindo. Ele precisa ser criado, né? Então, o público interno, claro, né, é um público até mais fácil, provavelmente, né? Porque ele está aqui, porque ele está desafiado pelo contato com o conhecimento que ele tem todo dia, com livros, enfim, com eventos, né? Mas e acho que é preciso pensar, eu acho que é preciso pensar nas futuras gerações, e as crianças e os mais jovens, né? Como é que eles vão ser trabalhados para que cheguem a ser um público mais fácil e mais cativo. A gente vê, né, na Europa, a França, eu acho que é um grande exemplo para isso, que eles têm uma tradição cultural. Não tem centro cultural que não tenha o projeto Atelier Les Enfants, que é o ateliê das crianças, né? Que é um lugar e atividades e programas contínuos, não é assim que em 12 de outubro vai acontecer um evento, né? Que são contínuos e que possibilita a criação de um público consistente, fiel, confiável, né? Porque uma instituição cultural que investe grandes somas, ela precisa confiar que vai ter o público para respaldar isso aí, né? Exato. É caro para se desenvolver uma programação, mas há um custo que também é absorvido quando não se tem programação, né? Exatamente, exatamente. E aí, só compartilhando da ideia da professora Ivete, eu levei meu filho na apresentação da Peppa, né? E não há o dia que eu não passe aqui na frente que ele não diga, pai, aqui é a casa da Peppa. Né? Quer dizer, eu gostaria muito que ele pudesse dizer, aqui é a casa da Peppa, de outras atividades. Claro que aí é o Sandro pai que E é impressionante como na criança isso tem uma representatividade maior. Meu filho também, né? Ele passa na frente e, enfim, a própria obra ela chama atenção, mas ele também esteve no Teatro da Peppa, né? Então, a própria biblioteca eu levei, eu acho que é um público, eu acho essa ideia da professora, realmente, acho que a gente tem que ir atrás da criança, porque pra gente é um pouco mais difícil tu trabalhar a cultura como consumo. Tu não está acostumado, é uma prática difícil que tem que ser implantada no dia a dia. A criança não, ela tem mais essa abertura de entender que isso é uma coisa que ela no cotidiano vai pensar, não, eu quero ir na biblioteca, eu tenho uma peça de teatro, eu quero passar por lá. Eu acho que é, enfim, uma opinião mesmo, é o caminho mesmo, é por aí. Ok, fechamos o nosso segundo bloco, vamos evoluir nessas ideias no terceiro bloco. Já voltamos. Muito bem, terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre um ano de atividades do Teatro da Univates. Christian, vamos lá. Lembrando que o Lucas comentou que nós temos 3 teatros no estado hoje com essa configuração, com essa qualidade técnica, né, que é o Teatro da Fevale, o nosso e o da Fiergs. Da Fiergs, né? Algumas semanas atrás eu estive num evento na Fevale. E só para relatar, o Teatro da Fevale ele foi construído em parceria com uma produtora de Porto Alegre. Quem tem a agenda do Teatro da Fevale é a produtora, não é nem a Fevale.
Tanto que o nosso evento foi no teatro, mas o setor que organizou esse evento dentro da Fevale teve que pedir permissão para a produtora para ver se aquele dia estava disponível, e aí sim pudemos realizar lá o evento, diferentemente do que acontece aqui, onde a Univates tem total autonomia e gerenciamento da estrutura, né? Então o teatro lá é muito bonito, estive lá também recentemente. A única diferença, ele é um pouco maior, que tem um pouco maior, 1.800, eu acho, né? 1.900 lugares, e ele tem alguns camarotes laterais nas paredes, o que hoje seriam as nossas paredes laterais, ele consegue ter alguns camarotes, aí ele faz algum ganho, e ele tem 2 mezaninos, e não um só, mas em termos técnicos, em termos de estrutura, muito semelhante, né? Mas como é que os eventos vêm aqui? Como é que hoje se propõe um evento, uma atividade para o Teatro da Univates? Obrigatoriamente é a Univates que pensa e corre atrás e viabiliza, ou há espaço de proposição e de trazer essas atividades por parte de produtoras privadas do Estado e que procuram a Univates? Como é que funciona isso? Hoje acontece das duas formas, né? O primeiro evento de grande volume que se teve então no teatro este ano, que foi o show da banda cover Gêmeos Me Diz, né, 18 de abril, ele foi realizado, foi produzido por uma produtora independente. Né? Essa produtora veio até a Univates buscando um espaço para realizar esse show, e a Univates faz uma parceria, né, cede esse espaço, né, cede não de forma isenta, né, há um custo para se ceder esse espaço. Essa produtora cobre esses custos e realiza o evento. Então, é um evento não organizado pela Univates. De certa forma, ele é apoiado porque a estrutura da Univates, inclusive de pessoal, acaba se envolvendo para que a comunidade tenha um atendimento com um padrão de qualidade que é o que a instituição considera o mais próximo da imagem dela. Mas a iniciativa é externa. A iniciativa é externa. É uma forma de locação. Isso. É uma forma de locação. Né? É uma cedência, a pessoa aluga o espaço, né? A produtora, a banda, alguém que queira gravar um CD, um DVD, aluga o espaço para realizar o seu evento, vende o ingresso, repassam um valor para a Univates, né? Seja percentual de ingressos, seja um número de ingressos, seja um valor de aluguel fixo. E nesse sentido, o teatro ele já tem uma boa relação com todas as produtoras do Estado. Inúmeras produtoras. Todas estão cientes do espaço disponível aqui, né? Eu tenho brincado com alguns produtores que a maioria deles considera o custo do teatro muito alto, né? Eles dizem, porque o custo é muito alto. Eu digo, bom, para um teatro do nível do que a Univates oferece, realmente há um custo maior do que, eventualmente, se fazer uma apresentação sentado sobre cadeiras plásticas, né, ou cadeiras de palha. Mas aí, mas eu digo, o choro é livre, né? Eu acho que todo mundo tem o direito a tentar minimizar isso. Mas, enfim, essa é uma das formas, né? E esse vínculo com as produtoras, apesar de recente a minha participação no grupo que trabalha junto ao teatro, né, ele parece ser muito bom. Ele veio sendo trabalhado de uma forma muito boa. E a outra forma são eventos como a Univates traz agora, dia 24 de maio, domingo, a peça Doidas e Santas com a Cissa Guimarães. Né? Então, este evento, ele é todo organizado pela Univates. Né? Desde a contratação da atriz, né, a equipe dela, até a organização, pagamento de cachê, tudo é a equipe do Núcleo de Cultura e Eventos da Univates que organiza, com o apoio de colegas, de novo, né? A equipe do Robledo, lá da engenharia, que vai auxiliar quando for necessário com a parte de automação, os colegas da contabilidade e do financeiro que vão fazer pagamentos, os colegas de marketing e comunicação, que vão fazer divulgação. TV e rádio também. TV e rádio Univates. Então, esse é um evento nosso e da casa toda. Christian, mas evento nosso, mas quem tem a iniciativa é tu? Quer dizer, o Núcleo de Cultura que escolheu a o Núcleo de Cultura, ou é uma produtora que ofereceu? Não, internamente, né, ele já estava acertado antes de eu assumir a coordenação do setor. Então, internamente, ou o gestor anterior, algum funcionário ventilou a ideia, alguém da reitoria teve a ideia, alguém da comunidade externa trouxe, podíamos ter uma peça de teatro, daqui a pouco tentem com tal pessoa, né? Então, a Univates foi e fez o contato com o agente
responsável por essa peça de teatro, né, para trazer ele para cá. E tentar essa peça ela está muito assim na posição de ser um marco comemorativo a um ano de atividades, né? Ela meio que tenta marcar Da mesma forma, nós temos no dia 29 de maio, então, a apresentação da Orquestra Jovem do SESI de Estrela na Univates, em comemoração a esse um ano. Então, esse também, a Univates, né, buscou a ideia de trazê-los para o teatro com apresentação para o nosso público interno. Professores, familiares de professores, funcionários técnicos administrativos, familiares dos técnicos administrativos, pessoas vinculadas diretamente à instituição. Então, esse é um evento que não vai ter venda de ingresso ou não vai ser aberto à comunidade. Ele vai ser para o público interno para comemorar esse um ano de casa. Né? Ainda com relação à atividade da CISA, a proposição inicial era trazer Marieta Severo para o dia 24. Mas, enfim, por questões da agenda dela, ela acabou não vindo e a produtora ofereceu, no caso a CISA, em uma peça em substituição, que é Doidas e Santas, adaptada de um livro da Marta Medeiros. É uma peça bem mais comercial, assim. Bem mais comercial, ela vai estar em outros lugares aqui no Rio Grande do Sul e recentemente, em abril, esteve em Natal. Lotou 2 sessões em Natal nos dias 24 e 25 de abril também. Então ela é uma peça que tem bastante apelo. Tem apelo comercial. Sempre que tiver ator global, ela vem, a gente refere-se apelo comercial. A gente refere-se a peça como Cissa Guimarães, mas ela vem trazendo 2 outros globais, o Oscar Magrini e a moça, que agora não me recordo o nome, que interpreta uma personagem também. Mas um espaço cultural também tem essa função, né? Quer dizer, a gente também não pode trabalhar com a pecha de é ator global. Não, eu pessoalmente sou muito crítico em relação ao cinema nacional. O cinema brasileiro, na minha visão, ele tem assim lampejos de boas ideias, mas na essência ele é um grande amontoado de comédias sem graça para mim, porque é o que dá bilheteria, né? Comédia. Tem muito mais comédia do que outras coisas, né? Mas também faz parte da cultura local, né? Ou da cultura nacional. Eu não tenho nada contra ator global, muito pelo contrário. Eu sou das pessoas que têm um grande orgulho de sediar no nosso país uma emissora capaz de produzir com a qualidade que a Rede Globo é reconhecida internacionalmente. Eu até gosto de comentar isso. Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa no Departamento de Rádio e TV da Universidade do Texas, eu descobri ali que um foco de estudo era a telenovela brasileira. Eu não sabia antes de ir para lá. E eles têm uma biblioteca sobre a telenovela brasileira que eu duvido que tenha no Brasil em algum lugar. Porque eles têm uma curiosidade imensa por conhecer que características tem um programa que consegue picos de audiência assim, de 80% da população ou dos espectadores do país num certo dia estão sintonizados com um único programa. Então, eu não tenho nada contra. Não, e também não tenho nada contra que o teatro atraia público. Eu acho que ele deve atrair públicos diferentes, isso sim. Mas que esse público que gosta de artista de novela seja banido, porque pode ver na telenovela de jeito nenhum. Pergunta inversa só, deixa eu te comentar. Tu disseste que o balé foi uma coisa muito bem recebida, né? Sim, também. E aí fica a pergunta para vocês. Vocês acham que investir no diferente seria uma boa alternativa, ou ela é uma alternativa com um certo risco de eventualmente não se viabilizar? Como é que vocês veem essa questão? Eu vejo porque o balé foi uma atividade diferente, mas pontualmente deu certo. Poderia não ter dado, ou precisamos ter a certeza do retorno de bilheteria, senão não podemos fazer. Como é que funciona isso? Hoje me parece que há uma inclinação a que se possa arriscar um pouco mais sem depender totalmente do retorno de bilheteria. Até porque se está num estágio inicial, né? Se está buscando ter uma percepção do que a região demanda, né? Nós não podemos, na minha percepção, comparar o Vale do Taquari com a região metropolitana. Então, lá por pior ou melhor que seja evento, de acordo com o gosto de cada um, é difícil não se ter casa cheia.
né? Agora, a nossa região, eventualmente um evento que teve casa lotada hoje, um similar daqui a 3 semanas não tenha público Não lota, né? em quantidade suficiente para cobrir os custos de iluminação. O fator atração é bastante delicado de mensurar, porque nós temos, por exemplo, essa atividade do Ivan Esquerdo, com enfim, Ivan Esquerdo para o público normal, para o público leigo, não inserido no ambiente acadêmico, ele é uma pessoa até então desconhecida, mas o tema que ele trata é um tema muito abrangente, ao passo em que a gente tem as atividades com globais ou nomes relevantes, por exemplo, Gilberto Gil e Nando Reis, que agregam muito no quesito pessoa, entende? A pessoa vem, então a pessoa atrai mais público, mas o Thiago Berto é um outro exemplo também. O Thiago Berto é um cara de Guaporé. Ele enfim, conseguiu 1000 pessoas numa palestra e muitas dessas pessoas já estiveram vendo ele falar e ouvindo ele falar em outros momentos aqui na região. Enfim, ele tem uma boa história para contar. Eu acho que muito mais vai do conteúdo daquilo que está sendo mostrado também. Ok. Fechamos nosso terceiro bloco. Vamos lá para o nosso quarto. A coisa é rápida, né? É rápido mesmo. O debate é aberto aqui. Já retornamos. Muito bem, nosso quarto e último bloco, então, do programa Centros de hoje, falando sobre 1 ano de atividades do Teatro Univates. O Robledo vai trazer uma ideia agora, a questão de possibilidades e usos futuros, mas eu vou começar te perguntando uma outra questão. Como engenheiro, Robledo, como cara responsável pela obra, como é que tu te sente quando tu entra lá dentro e vê o teatro cheio? Vou te fazer a pergunta por uma questão simples. Alguns shows que eu já fui ali, Nando Reis, Roupa Nova, outros shows que eu já fui, quando eu começo a olhar aquele pessoal pulando no mezanino e vejo que o mezanino não cai, eu passo a ter mais confiança nos engenheiros, né? Como é que tu vislumbra, assim, tá lá dentro usufruindo da tua obra? Não, eu enfim, não é só da minha obra, né? Mas parte dela, né? A gente acabou, enfim, quando tu faz esse processo de gerenciamento, eu digo que a gente tentou ser um facilitador ali, né? Porque tem envolvimento de muitos profissionais e a dificuldade maior era fazer com que eles se comprometessem com o sonho da Univates. Né? Porque todos os engenheiros tinham essa demanda do teatro, do Centro Cultural, e tinham mais outras inúmeras. E a gente sabia que a gente precisava que eles fossem comprometidos com a gente, porque a gente estava se aventurando num terreno desconhecido. Enfim, um profissional que possa dizer, eu sempre ainda, logo após a inauguração, eu dizia, Roberto, estava preparado? Eu falei, como profissional não, como funcionário da Univates eu estava preparado, porque eu estava comprometido com o sonho da Univates, então isso me facilitou muito. Então esse foi o grande desafio, fazer com que os profissionais se comprometessem com aquele sonho, transformar aquilo em realidade. Recordo até que nós fizemos um outro programa sobre isso, e é importante o relato de vocês, que vocês em alguns momentos preferiram utilizar profissionais de grande conhecimento técnico, mas não expoentes, porque teriam um maior comprometimento com a obra do que grandes expoentes que eventualmente seria só mais uma grande obra no seu currículo. Exatamente. A gente tentou pensar assim, nesse sentido, a dedo dos profissionais, porque a gente sabia que a gente precisava de um envolvimento, se não fosse completo, quase completo dele, né? E quando eu entro lá dentro, só de falar, eu já me suam as mãos assim um pouco, porque eu estava falando antes para a professora Ivete, e realmente foi um período difícil, assim, porque quanto mais te compromete, mais tu sente na pele as dificuldades, né? Então, eu ainda me sinto realizado, eu entro lá dentro, e sim, fico embaixo do mezanino, não tem problema nenhum, mas eu estava comentando que a gente sabe cada parafuso, né, a cor da poltrona, então cada uma daquelas situações que foram implantadas lá dentro, a gente pensou muito sobre isso. E a gente vê, quando funciona, a gente fica realizado. Perfeito. E às vezes, quando não funciona, a gente tenta o mais rapidamente resolver. Mas enfim, eu tinha que antes de, como falei já, sobre coisas que desconheço, mas é muito mais no sentido de quem ainda está comprometido com aquilo, né? É fazer a referência do que, antes de fazer esse comentário que tu falaste, Sandro, sobre os prêmios que esse projeto já recebeu, né? As menções que são muito em função do projeto arquitetônico da Tartan Arquitetura, né? A gente foi referência em algumas revistas, participou até a fase final de um concurso de uma revista, né? Então, outra coisa muito interessante, a gente recebe muitos alunos
de arquitetura e engenharia de outras universidades para conhecer o nosso projeto, nosso projeto arquitetônico, nosso projeto de eficiência energética, nosso projeto de fachadas ventiladas. Então isso também dá uma certa importância para o projeto, né? O que eu tinha comentado antes, ainda fazendo esse gancho sobre a ocupação pela comunidade externa, é que na época do projeto visitamos a Universidade Positivo em Curitiba. E lá, essa universidade, ela criou dentro do seu campus um ambiente que favorecesse aos grandes convenções, né? Uma convenção nacional de medicina, por exemplo, porque lá dentro do campus tinha um grande centro de convenções, um grande teatro, que é o Teatro Positivo, e um hotel. Então, dessa forma, o que a universidade pensou lá? Bom, eu tenho uma grande ocupação à noite, é um perfil parecido com o nosso, e uma falta de ocupação durante o dia. Como que eu vou fazer para ocupar o meu campus durante o dia que fica mais ocioso? Então, essa foi a ideia da universidade, tentar transformar o campus num grande centro de convenções. Nesse sentido, obrigatoriamente precisamos reconhecer que nos falta, enquanto Vale do Taquari, uma estrutura hoteleira que permita a realização disso e também, vamos ser bem objetivos, né? Não é função da Univates viabilizar este outro lado, né? Porque a Univates é financiada pelos seus alunos. Ao menos hoje ainda não. Né? Exato. Né? Neste momento não tá parece ser um... Apesar de que já tivemos alguma atividade mais corporativa aí, Sim, né? a gente recebe com frequência pedidos, alguns acabam não se efetivando de fato, mas no último ano nós recebemos um encontro de estudantes de alunos, estudantes de ciências contábeis aqui no centro, no teatro, no sábado durante a tarde. Foi uma convenção estadual. Nós tivemos pessoas de inúmeros pontos do estado participando de atividades ali. Durante toda uma tarde, foram várias palestras. E esse tipo de atividade a gente tem trabalhado para que aconteça mais. É uma forma de aproximar, inclusive a produção, já que numa instituição de ensino a gente produz conhecimento, trazer esse conhecimento, mostrar ele e servir como espaço para que outras pessoas possam demonstrar o que é produzido em outros lugares, né? Daqui a pouco o aluno de Ciências Contábeis está vindo ali para poder debater um tema muito importante para a sua capacitação profissional ou até mesmo com o seu ethos profissional, né? E sem falar que o vínculo com os ex-alunos também pode ser estreitado a partir daí, né? Que eu acho que talvez possa ser uma outra maneira de vitalizar o centro cultural, essa ligação com egressos, né, da instituição. Já existe trabalho sendo feito nesse sentido, contato com os diplomados e formas de atração desse público, que é um público muito expressivo. Ele é um público que se equipara ao nosso público de aluno matriculado agora, na instituição, por exemplo. Né? E até como relato importante, o nosso telespectador sabe, nós temos um programa de música aqui na TV Univates, que é o Audiômetro, e esse programa era gravado aqui, nesse mesmo estúdio, onde devidamente adaptado, nós tínhamos que colocar estrutura de som, de luz, uma série de adaptações. Hoje, o Audiômetro é gravado no teatro, porque lá nós temos simplesmente baixa-se uma cortina que tem a logotipia do programa e nós aproveitamos toda a infraestrutura técnica e cênica do teatro para gravar com uma excelente qualidade. Algumas bandas, inclusive, já nos propuseram, já sugeriram de gravar seus DVDs, seus demos, né, em alta qualidade lá, porque é o ambiente onde a gente faz também a utilização da outras formas de uso do espaço teatro em si incluem, por exemplo, aulas de graduação lá dentro. Nós temos uma disciplina que acontece lá, desinibição e jogos para o teatro, é uma disciplina que trabalha basicamente com a desinibição dos alunos. Ela é aberta para qualquer aluno da Univates que queira participar. O grupo de teatro também? O grupo de teatro da Univates ensaia lá também. Então, abrir as portas do espaço para que diferentes tipos de público possam transitar ali dentro, e pessoas de várias partes do Brasil, inclusive. Tem um café que funciona ali no mezanino, né? E também. O café, ele funciona, tem horários, tem dias? Como Turno é que da tarde, se alguém quiser... tarde e noite. E quando nós temos eventos, o café está aberto também. Se alguém quiser frequentar o café, dar uma circulada por ali, também é também um espaço que, na minha opinião, né, eu me graduei em Porto Alegre. Eu sou uma pessoa que gosta desses lugares assim onde tu possa ir tomar um café, comer algo diferente, um espaço menos tumultuado, menos barulhento, que um espaço de convivência. Não que não seja muito bom estar lá no prédio 9 com frequência, vendo a circulação dos alunos. É bom também, mas eventualmente a gente quer um espaço mais sossegado, onde dê para ler um artigo, onde dê para conversar com alguém sem ter que levantar muito o tom de voz, tomar algo diferente. E esse espaço ali no café
né? Se não, a cafeteria, o próprio foyer superior é agradável, né? Logo ali do lado está a biblioteca, que é outro espaço, assim, que fantástico, né? Encantador também. Então, é um lugar diferente para a região toda, né? Então, quem não quer vir para um teatro, mas quiser vir ali conhecer, ou dar uma volta, daqui a pouco ver alguma exposição. Eu gosto muito de pensar no teatro e na biblioteca como axiomas que ligam o campus, na verdade, porque esse é um dos conceitos da obra. Centralizar o teatro e a biblioteca em cima de uma colina justamente liga um campus em franca expansão que nós temos aqui, que é a parte mais antiga da Univates, os prédios 3, 7, 9, por exemplo, e 16, 20, os estádios e tudo que está sendo construído da Alberto Miller para baixo. Então o teatro ele serve como um ponto de ligação entre essas coisas, para as pessoas poderem transitar e justamente é um templo do conhecimento e um templo da cultura. Isso é muito importante. Eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre... Acho que não tem uma associação mais feliz do que entre uma biblioteca e um centro cultural mesmo, né? Agora, eu não gosto de falar em templo. E a universidade é o lugar onde se debate e tal. Por que eu não gosto de falar em templo? Porque o templo costuma ser, ou a catedral, como já também se falou e tal, é uma imagem bonita, né? Mas costuma ser sectário, né? Costuma ser unidirecionado, assim, e costuma ser dogmático. Identitário, né? Exatamente. Casa talvez seja um sinônimo, ou aliás, um substantivo mais apropriado para esse sentido. Enquanto que o centro cultural, ele tem a vocação dele é de expandir, de duvidar, de criticar. Um templo não pode fazer, não pode ter muita dúvida, né? Eu acho. Então, mas o que eu queria dizer, eu acho que um dos desafios do Centro Cultural é esse também. Isso me lembra era o slogan do Ministério da Cultura em Portugal, muitos anos quando vivi lá, e eu nunca me esqueci, dizia assim: fazer com que o popular seja bom e fazer com que o bom seja popular. Então é isso, tu tem que atrair grandes públicos, porque não é para elitizar também, né? Mas com a preocupação da qualidade, né? Claro. E aí que é sempre difícil também. Ok, com essa ideia da professora Ivete, então, fazer com que o popular seja bom e que o bom seja popular, nós fechamos nosso programa de hoje sobre Teatro Univates. Agradeço a presença de todos vocês, o debate foi bastante aberto, tranquilo, temos aí algumas ideias e esperamos que haja bastante trabalho, novos projetos e que a gente possa estar aqui divulgando toda essa agenda e toda a consequência disso tudo que está sendo pensado aí. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Agradecemos a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no Programa Centros, na TV Univates. Boa noite.